Paz do Senhor Jesus aos alunos aqui da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Pastor Marco e nós estamos de volta com mais uma aula. Hoje, a lição de número 11. Falaremos hoje numa igreja que se reúne, num ambiente totalmente hebreu, totalmente judaico, digamos assim, ok? Eu sempre recomendo aos alunos, aqueles que irão assistir também esse vídeo, que é muito importante estar aí com a sua Bíblia, com a sua revista, sempre com um caderno e uma caneta para fazer as suas anotações. Vamos começar? Bom, então, como disse, aqui uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Amém? Prosseguindo aí. Aqui na introdução, nós estudaremos sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. Olhando para esse texto aqui e pensando nos dias de hoje, né, nós não encontraríamos nenhuma dificuldade. Mas nós estamos falando aqui do início, primeiro, segundo século, em que a igreja estava ganhando corpo. Ela nasce lá em Atos dos Apóstolos, ela vai ganhando corpo. E a reunião dos judeus, feita nas sinagogas, porque até então, em determinado momento da história, eles não tinham mais o templo para adorar ao Senhor. Então, reuniam-se nas casas, nas sinagogas, que foi surgindo depois, mas era um encontro normal entre judeus. A forma de adoração, a prática da adoração era mais envolvida entre eles. Então esse fato aqui vai chamar a atenção, por quê? Porque Deus ele vai fazer aqui uma grande obra no coração do apóstolo Pedro, tá? E deste homem chamado Cornélio, que a Bíblia vai dizer que ele era um cidadão romano e que temia Deus, era uma pessoa também respeitada entre os judeus, e no momento em que ele está orando, no momento que Cornélio está orando ao Senhor, ele teve ali uma revelação de um anjo que trouxe uma notícia para ele, para que pudesse chamar, Pedro, para que pudesse estar ali. E essa história é tão envolvente, é tão profunda, né, que a gente vai discorrer, só estou dando uma introdução. Cornélio ele chama ali um dos seus soldados também, que era temente, que era piedoso, que servia a Deus, e mandou então que fosse chamar a Pedro, conforme a instrução que ele recebeu do anjo. Só que nesta ocasião, Cornélio vai convidar outras pessoas para estar ali. É isso que me chamou a atenção aqui nesse texto, né? O Cornélio ele recebe uma visão do anjo, pede para chamar Pedro, porque Pedro tinha uma palavra de Deus para entregar para ele, amém? Só que Cornélio, ele não quis só para ele essa bênção, né? Cornélio não quis só para ele essa dádiva. Cornélio, ao saber que Pedro viria naquele lugar, viria ali na sua casa, o que ele faz? Ele começa a chamar outras pessoas para estarem ali. E esse é o princípio do evangelho, né, irmãos? Então, quando Pedro chega na casa de Cornélio, não estava só Cornélio. Estava Cornélio, a sua família e todas aquelas pessoas que ele convidaram. E houve uma manifestação poderosa de Deus nessa circunstância aqui, ok? Então o apóstolo Pedro ele foi escolhido divinamente para pregar boas novas de salvação aos gentios, aos que na época não era aceitável. Tá? Então Pedro, no início ali do seu ministério, né, depois da descida do Espírito Santo, Pedro ele se torna
o líder ali, né, na igreja de Jerusalém, principalmente, em princípio, para os judeus. Amém? Então, Pedro era o grande líder, logicamente que depois é Tiago quem vai assumir a liderança da igreja de Jerusalém, mas nesse período aqui, Pedro representava muito bem aqui a liderança dos cristãos naquela época. Então, Pedro, aqui principalmente, voltava-se às suas pregações, os seus ensinos para os judeus, mas também, né, com uma ação de Deus na vida de Pedro, ele também prega para os gentios, tá ok? Vamos lá. Aqui no primeiro tópico, a revelação de Deus aos gentios. Cornélio, né, um centurião romano, da cidade de Cesareia, orava, né, por volta de 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Então, esse Cornélio que estamos falando, temente a Deus, piedoso, era respeitado entre os judeus, tá? E 3 horas da tarde, ele estava orando, ok? E nesta oração, 3 horas da tarde, um anjo do Senhor aparece a ele. E quando ele se depara com o anjo, né, ele faz uma pergunta: o que é, Senhor? Né? Ele viu um anjo de Deus. Amém, irmãos? Então, nesta oração, nessa aparição do anjo, essa revelação, ela se distingue a outras, né, por conta de seu propósito, da inclusão dos gentios à igreja do Senhor. E esta revelação que Cornélio teve desse anjo, era este o propósito, né, para que nessa ocasião, para que nesta oportunidade, os gentios também pudessem receber a palavra de Deus, pudessem receber a manifestação, o poder do Espírito Santo. Então, um anjo traz essa notícia, ok? Cornélio era um homem que tinha o desejo de salvação, isso é bem claro, a Bíblia mostra isso, pois mesmo sendo gentio, era piedoso, era temente a Deus com toda a sua casa. Isso está registrado em Atos, capítulo 10, versículo 2. No entanto, isso não era o suficiente para salvá-lo, né? Precisava de uma ação sobrenatural do Espírito Santo na vida dele. Cornélio precisava ouvir acerca da mensagem da cruz, e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo como fazer. Olha que interessante, né, irmãos? O próprio anjo, né, poderia ali pregar para Cornélio a mensagem da cruz. Mas lembra que tem uma passagem bíblica que os anjos queriam fazer isso e Deus não permitiu, mas permitiu que a igreja pregasse o evangelho do Senhor Jesus? Só que o anjo não pregou, mas deu uma instrução a Cornélio de como ele poderia fazer para ouvir a mensagem da cruz. Não sendo a pregação do evangelho missão para anjo, né? Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Atos 10 e 22. Então aí ele vai chamar ali um dos seus soldados, né? Pedro teve uma experiência espiritual com a visão e revelação divina que deixou perplexo. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentio Cornélio teria sobre as convicções de Pedro. Por isso, prepara para que viria pela frente. Nesse momento em que Cornélio manda lá, né, um dos seus soldados para falar, para chamar Pedro, nesse espaço de tempo, olha o que Deus estava fazendo. Por volta do meio-dia, Pedro sobe ao terraço para orar, né, e a Bíblia destaca que ele estava com fome, então enquanto se estava preparando ali o almoço, ele foi para o terraço orar. E nesse momento em que Pedro está orando lá no terraço, ele teve uma revelação, ele teve uma visão de Deus. E qual era a visão que Pedro teve? Ele viu descer do céu um vaso como se fosse um lençol amarrado por 4 pontas e que desceu até ele. E ali tinha toda espécie de animais que para os judeus é considerado imundos. E Deus falou para ele: olha, Pedro, pega, mata e come. E Pedro vai responder para o Senhor: de maneira alguma, Senhor. Né? De maneira alguma comeria alguma coisa imunda. Aí
Deus, o próprio Senhor Jesus, vai falar para Pedro, dizendo o seguinte: olha, não chames tu imundo o que Deus purificou. E esta revelação, esta voz de Deus falando com Pedro, ocorre por cerca de 3 vezes, né? E aí o lençol se ajuntou novamente, né, e subiu ao céu. E Pedro então ficou perplexo, pensando no que significaria aquela visão. Tanto é que quando os soldados, enviados por Cornélio, chegam até onde Pedro estava, ainda Pedro estava ali, né, pensando o que representava aquela visão. Só depois, então, Pedro foi entender, pelo fato de Deus falar 3 vezes com ele, certo? E veio ali 3 pessoas, né, gentios, falar com ele. Então ele começou a entender a revelação. Olha que Deus maravilhoso, né? Cornélio estava orando lá, cerca de 3 horas da tarde, Deus enviou um anjo. Pedro estava orando aqui, estava com fome, né? Cerca por volta de meio-dia, é, ele teve essa revelação. Então veja o trabalhar de Deus aqui, usando o anjo para falar com Cornélio, né? O próprio Deus dando a revelação para Pedro, né? E qual era o propósito de Deus? Que a salvação, que a palavra de Deus também chegasse até os gentios. Então, quando Deus quer trabalhar, irmãos, Deus ele prepara meios, circunstâncias e oportunidades, tá ok? Vamos lá. Então, Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que para ele estava excluído do plano salvífico de Deus. Esta era a visão que os judeus tinham dos gentios. Tá? Os judeus ele cresceram dentro desse contexto de que eles eram um povo exclusivo de Deus. A gente costuma dizer que os judeus se consideravam um peixinho no aquário de Deus, né? E que outras nações para eles eram dignos de salvação. Então, Deus opera algo maravilhoso dessa forma para mostrar o plano salvífico, né, para esse povo. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão, né? Então, veja bem que maravilha que Deus vai operar aqui. Bom, Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional. Nós temos ouvido testemunhos maravilhosos de pessoas que relatam, né, o momento da sua conversão e alguns acontecimentos sobrenaturais mesmo para chamar a atenção da pessoa, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Tá? Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar, mas se precisar, ele usa. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. A igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos falado aqui desde o começo, da lição, que o objetivo principal da igreja, a igreja nasce em Atos dos Apóstolos, ela vai se desenvolvendo, mas a igreja ela tem a sua principal tarefa, a sua principal obra. Tá? Pastor, qual é a principal obra da igreja? A gente sabe que tem muitas obras importantes que a igreja realiza, mas a principal obra da igreja, a principal tarefa da igreja é a obra da evangelização. Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Esse é o ide de Jesus, é o que nós chamamos da grande comissão. É uma ordem, amém, irmãos? Uma ordenança. Não é opcional. O crente não pode dizer assim, eu não quero, eu não quero fazer, né? Não é questão de escolha, não é opção. Você não escolhe se quer evangelizar ou não quer evangelizar. É uma ordem que Jesus deu à sua igreja e todos que fazem parte do corpo de Cristo, ele tem o dever de pregar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Esta é a grande verdade. Então, devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o evangelho. Amém? E a gente precisa aprender uma coisa aqui, irmãos, um contexto bem interessante. A questão do anjo, né? Aparecer ali para falar com Cornélio.
A gente tem que observar que naquela época a Bíblia ainda estava, principalmente o Novo Testamento, ainda estava sendo escrito. Eles não tinham, como nós temos hoje, a Bíblia completa em nossas mãos. Porque se tivessem, né, já estariam ali muito bem já alicerçado nas Escrituras. Amém? Então a Bíblia estava sendo ainda, o Novo Testamento ainda estava sendo registrado. Amém? O que eles tinham em mãos era o Antigo Testamento. Amém, irmãos? Então, há uma necessidade, né, de um anjo aqui, intervenção do anjo, para falar com Cornélio, para que chame Pedro, para que Pedro traga a eles uma palavra. Então, houve essa necessidade. Então, hoje não existe mais a necessidade de esperar um anjo chegar até nós para nos dar essas informações. Por quê, pastor? Porque Jesus já deixou bem enfático na Bíblia. Nós temos lendo aqui Marcos 16:15: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós não precisamos de que um anjo venha nos informar. O próprio Senhor Jesus Cristo já nos deu esta ordem. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. O que nós aprendemos aqui no primeiro tópico? Deus revelou o seu plano de salvação a Cornélio e preparou Pedro para anunciar o evangelho aos gentios. Que Deus maravilhoso, né, irmãos? Tópico 2: a salvação dos gentios. Pedro percebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Isso está registrado em Atos, capítulo 11, verso 14. A sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Amém? Outra coisa que nós temos batido muito na tecla é a questão da mensagem do Senhor ser cristocêntrica. A primeira pregação de Pedro, ali em Atos, né, capítulo 2, ele prega o evangelho e quase 3.000 almas aceitam a Cristo como Salvador. O tema da mensagem de Pedro era o Cristo crucificado. Amém, irmãos? Então, a mensagem que salva, a mensagem que transforma, a mensagem que salva o pecador é a mensagem cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro das nossas mensagens. Louvado seja Deus por isso. Amém? Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todo aquele em qualquer nação o teme. Amém? Em qualquer nação o teme. Cristo é o Senhor de todos. Atos 10:36. Então, a partir desse momento, Deus começa a trabalhar no coração de Pedro. Ele começa a entender, então, que a salvação ela não é destinada só aos judeus. Amém, irmãos? Quando se fala em salvação, Jesus não morreu para um grupo específico de pessoas. Amém? A morte de Jesus na cruz do Calvário foi para que todos cheguem ao arrependimento. Pastor, todo mundo vai se salvar? Não. Essa é a grande verdade, né? Jesus, na sua onisciência, ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Jesus sabe quem vai aceitar o seu evangelho e quem não vai aceitar o evangelho. Amém, irmãos? Então, na sua onisciência, Jesus sabe, mas a oportunidade é para todos. Porque no dia do julgamento, ninguém pode arrumar uma desculpa que não teve uma chance, que não teve uma oportunidade. Amém, irmãos? Então, falar da salvação é algo glorioso. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi para que resgatar, né, a humanidade perdida. João 3:16, eu sempre cito esse texto aqui, né, que a gente é, diz que é o texto áureo da Bíblia, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmão? Todos. Amém? Jesus não morreu para um grupo específico. Se fosse assim, era só os judeus que era para ser salvos. Amém? Então, a salvação é para todos. Cristo é o centro do Evangelho
Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Amém, irmãos? Não estar em Cristo é não estar salvo. Então, nós precisamos estar em Cristo. Pastor, o que eu preciso fazer para estar em Cristo? A primeira coisa que nós temos que fazer para estar em Cristo é aceitá-lo, amém, irmãos? Como Salvador e Senhor das nossas vidas. Essa decisão nós precisamos tomar. Não é porque eu sou filho de crente que eu já nasço salvo. Não, senhores, né? Filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Amém, irmãos? Nós costumamos a dizer isso. Então é necessário, né, a pessoa, por livre e espontânea vontade, aceitar a Cristo como Salvador. Amém? Então, esta pessoa, quando aceita Cristo como Salvador, quando ela permite Cristo adentrar a vida dela, então essa pessoa, a partir desse momento, ela começa a estar em Cristo. Não é isso que a palavra de Deus diz? Né? Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e será feito pelo Pai que estás no céu. Então, estar em Cristo é algo fundamental para a nossa salvação. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor. E esse projeto de Deus, irmãos, já foi elaborado, o plano da salvação foi elaborado por Deus antes da criação do mundo. Lá na eternidade, Deus já havia um plano de salvação para a humanidade, incluindo os gentios aqui. Amém? Esse plano ficou oculto, né, ali no Antigo Testamento, tá? E ela vai ser revelado aqui no Novo Testamento. Paulo vai citar isso. Amém? E qual era o plano de Deus que estava em oculto, o que era chamado de mistério? Era uma igreja composta tanto de judeus como gentios, ocupando o mesmo lugar. Louvado seja Deus por isso. Amém? Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram, maravilhados, que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Bem verdade que no primeiro e segundo séculos, alguns judeus, que embora convertidos ao evangelho, ainda queriam guardar a lei de Moisés. E eles diziam, tá, que se não guardasse a lei de Moisés, eles não poderiam ser salvos. Então foi muito difícil, tá, irmãos, para os judeus ortodoxos ali deixar, né, a prática de guardar a lei para que agora se enquadrasse dentro do novo plano que Jesus havia estabelecido no Novo Testamento. Amém? Tanto é que vai acontecer lá em Atos capítulo 15 o concílio em Jerusalém. E foi determinado pelos apóstolos e confirmado pelo Espírito Santo que os gentios, né, não precisava guardar a lei do Antigo Testamento, não precisava fazer a circuncisão, né, que os judeus exigia que se fizesse, mas ficou entendido então que Deus abriu a porta de salvação. Agora a igreja do Senhor Jesus Cristo é composta de judeus e gentios. Amém? Nós aprendemos aqui no tópico 2 que a mensagem de Pedro mostrou que todos, judeus e gentios, são chamados à salvação pela fé em Cristo. Amém, irmãos? Que maravilha, né? O Espírito derramado sobre os gentios, o Espírito Santo, né, irmão? O batismo no Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, foi um dos fatos marcantes ocorrido na igreja primitiva. Amém, irmãos? Por quê? Porque lá em Atos, no capítulo 2, embora os estrangeiros que estivessem ali eram judeus. Amém? E a gente vai ver o derramamento do Espírito Santo
posteriormente em gentios. Aqui é um caso, mas Atos vai registrar outros, amém, irmãos? Então, um fato marcante, porque aí é que eles perceberam que os gentios também receberam o Espírito Santo da mesma forma que eles receberam lá em Atos capítulo 2. Amém? Então vamos lá. No primeiro concílio da igreja em Jerusalém, citei aqui, né? Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Atos 15 e 16. Amém? Pedro já havia dito, Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. Tá? Então, quando Pedro ele explica para aquelas pessoas que aquela hora do dia eles não estavam embriagados, como alguns estavam pensando ali, ele vai dizer: olha, hoje se cumpriu a profecia do profeta Joel, que diz que nos últimos tempos Deus derramaria sobre toda a carne do seu espírito, enfim, não é isso? E então essa era a profecia do profeta Joel, mas não está especificamente falando aqui que era só para os judeus. Amém, irmãos? Para toda a carne, todas as pessoas. Tanto é que Atos 2, o verso 29, Pedro vai falar uma coisa que é muito importante. Ele vai falar que esta promessa, que esse derramamento do Espírito Santo, ele fala assim: isso pertence a vós, amém? Aos vossos filhos, todos aqueles que estão longe e todos quantos o Senhor nosso Deus o chamar. Ele é digno de receber essa promessa e ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então a promessa é para todos quantos nosso Senhor o chamar. Atos 2 e 39, desculpa, eu falei 29, é 39. Amém, irmãos? Que maravilha, né? Os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então eu falei para vocês que Cornélio, quando mandou o seu soldado para chamar Pedro, ele foi chamar outras pessoas. Amém? Ele não quis a bênção só para a vida dele. Ele chamou outras pessoas para estar ali. Pedro, quando veio para a casa de Cornélio, não foi sozinho, chamou mais 6 irmãos ali, né, judeus da circuncisão, e eles iam ficar maravilhados com aquela dádiva de Deus, porque quando Pedro prega a palavra ali, irmãos, Deus faz um movimento, derrama o Espírito Santo e eles são cheios do Espírito Santo e falam em línguas estranhas. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. E esse derramamento do Espírito Santo veio acompanhado pela evidência física do falar em línguas e expressões de louvor. Amém, irmãos? Então, um padrão já aceito pela comunidade cristã. Porque os que ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10 e 46. Nesse caso aqui não tem estrangeiro. Amém, irmãos? Nesse caso aqui, os gentios, né, que era ali os que os Cornélio havia chamado, e os irmãos que veio junto com Pedro, que eram 6 irmãos, juntou com aquele grupo de pessoas que estavam ali, foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas estranhas, como um dom maravilhoso de Deus. Amém? Bom, quando questionado, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autoridade da fé gentílica. O Pentecostes gentílico, Atos 11, do 15 ao 18, assim como o Pentecostes judaico, Atos 2 e 4, foi marcado pela experiência do Espírito Santo, visto e ouvido. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, o que nós aprendemos aqui no tópico 3? O Espírito Santo foi derramado sobre os gentios como confirmação divina de que eles também fazem parte da igreja. Amém? Então, nós precisamos aprender que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é composta tanto de judeus como gentios, formando um povo só. Vamos para a conclusão? Aqui. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. Lembra que eu falei? Jesus não morreu para um grupo específico de pessoas, foi por todos. Amém? A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra
como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor, raça, que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e a presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Amém, irmãos? Então, nós chegamos aqui ao final de mais uma aula, a lição de número 11. Na semana que vem estaremos aqui com mais uma aula, a lição de número 12. Espero vocês aqui. Até a semana que vem. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.